Seguinte, você tem uma turminha, são 10. E tem um de fora que você não é teu amigo, você não gosta, mas ele quer entrar na turma. Aí um dia esse cara entra na turma e você é obrigado a aceitá-lo. Sim. O que aconteceu? Isso foi o Lula. Quando o Lula vira presidente, a elite financeira do país fala, a gente vai ter que aguentar esse cara, ganha a eleição. Beleza, 4 anos a gente aguenta. Depois acaba. Só que ele foi reeleito. Tá bom, 8 anos a gente aguenta, mas acaba. Aí ele elege a Dilma. Aí quando estava no final do primeiro mandato da Dilma, já começou aquele zum de pessoas defendendo que o Lula fosse candidato de novo e não a Dilma tentar a reeleição. Inclusive o Lula já declarou isso, que banqueiros, gente, dono do Itaú, dono do Bradesco, essa galera procurou ele para dizer, seja o candidato porque a gente precisa de você. E ele não quis, porque ele não queria enfrentar a Dilma. A Dilma tem direito de tentar ser candidata à reeleição e tal. Quando a Dilma ganha a reeleição, isso é uma impressão muito pessoal, tá? Quando ela ganhar a reeleição, fica claro para essa elite financeira, estamos ferrados. Por quê? Porque ele ficou 8, ela vai ficar mais 8, são 16, e a porteira para o Lula voltar em 2018, porque ainda não tinha sido preso, não tinha tido nada, é enorme. Então, assim, a gente está há 12 anos, porque era 3 mandatos, Sim. há 12 anos sendo governados por PT, e tudo indica que a gente vai ficar mais 12. Caramba. Aí a elite financeira falou, não, aí não dá. Foi quando o Aécio questionou. Então, a recessão econômica do país foi no 4º mandato do PT, Foi no caso. 4º mandato. O 3º mandato, o desemprego era 4,8%. Sim, era né? mais baixo que hoje. Mais baixo que inclusive. 4,6%, se não me engano. A gente chegou a ter pleno emprego no Brasil. Sim. A gente está quase no Abaixo pleno de 5% emprego agora. é pleno emprego. É, a gente chegou a ter pleno emprego. Só que assim, a crise que foi enfrentada também pela Dilma foi uma crise produzida pela política. Não é que a Dilma foi uma barbeira e fez coisas erradas, não. Existiu uma situação em que, quando começou as manifestações de 2013, foi antes ainda da reeleição dela, eu trabalhava nessa época no SBT, em São Paulo. Então assim, eu estava nas primeiras manifestações que ainda nem era pedindo o impeachment da Dilma, que ainda era passe livre, é a passagem do ônibus, 20 centavos, não sei o que, lembra? Manifestação que teve. 2013, 20 centavos, né? 2013. É. Então eu comecei a ir cobrir as manifestações. Com o microfone do SBT na mão, era xingado, era hostilizado, a pessoa chegava no meu ouvido, assim, na Avenida Paulista, e falava, seu vendido! E eu não tinha saco nem paciência para aguentar esse tipo de provocação. Primeiro porque eu não era vendido, né? Segundo que eu sou um cara progressista. O que esse cara tá falando pra mim? Porque no começo ainda era a galera da esquerda fazendo protesto por conta da passagem de ônibus. Eu ficava indignado, eu reagia, eu quase apanhei mais de uma vez. Assim, a galera do Deixa Disso que salvava. Chegava gente, me tirava do meio da rodinha, porque eu queria brigar. Tava vendo a hora que eu ia apanhar na rua. E aí depois eu saí do SBT, foi quando eu fui para Campo Grande, para TV Morena. Voltei para a Globo, porque eu já tinha passado pela Globo, né? Eu comecei em 2005 com emissoras afiliadas Globo. Eu passei por várias afiliadas, trabalhei em Itapetininga, trabalhei em Ribeirão Preto, trabalhei em Mogi das Cruzes, trabalhei aqui em Cabo Frio, no Rio, trabalhei em Campos dos Goitacazes, e aí já tinha rodado várias emissoras. Aí saí e fui para o SBT. Também tinha trabalhado na Record, né? E aí estava no SBT, foi quando resolvi voltar para a Globo. E aí fui para Campo Grande, e aí começou essa saga toda. Mas ali eu percebi naquelas manifestações de 2013, quando começou a virar. Quando começou a deixar de ser aquele povo periférico e começou a aparecer gente de salto alto. Eu cheguei a ver uma mulher com uma taça de champanhe na mão em plena Avenida Paulista, com a camisa do Brasil. Isso em 2013. Os interesses já eram outros. Né? Já, você passava em frente, tem um café famoso de rico na Avenida Paulista, tinha fila nesse café, em plena manifestação. Falei, esse povo não é pobre. Eu já comecei a perceber a mudança ali. E aí foi quando eles tomaram. E aí teve um período que eles começaram a frequentar muito, porque toda semana, praticamente todo dia, eles chamavam manifestação. E aí a Paulista tem 2 pistas. Sim. E aí vinha a turma da esquerda vinha de lá, caminhando, e a turma direita vinha de cá, caminhando no sentido oposto.
A turma da esquerda com as bandeiras do partido, com as camisas vermelhas, não sei o quê. Sim. A turma da direita de camisa amarela, mas sem nenhuma bandeira. E eles gritavam, sem partido, porque o negócio deles era negar a política. Quando essas turmas emparelhavam, que elas se cruzavam, brigavam. Era mastro de bandeira na cabeça, Caraca, forrado, a polícia entrava no meio, era um rolo. Porque já estavam se desentendendo ali. E essa galera da direita começou cada vez a ficar mais numerosa. E aí explodiu, tomaram conta das manifestações. Foi ali a popularidade de todos os governantes que estavam sendo alvo das manifestações começou a cair. Então, assim, despencou em 3 meses a popularidade da Dilma, mas também despencou do Alckmin, que na época era o governador de São Paulo, despencou do Haddad, que era o prefeito de São Paulo na época, e tinha aumentado a passagem de ônibus, então despencou de todo mundo que estava envolvido naquela história. E aí começou a aparecer os cartazes fora Dilma. No começo eu falei, os caras estão viajando, que maluquice, começou com passagem de ônibus, agora estão pedindo fora para presidente. Os caras estão doidos, né? Nunca imaginava. Teve o MBL também no meio, sabe? Teve o MBL, foi que surgiu o MBL, surgiu aquele movimento Vem Pra Rua, nas ruas. O Gigante acordou. Movimento. Tudo isso rolando. Né? Muita gente surgiu naquele período ali. Então, com a derrubada da popularidade, com aquela onda de povo na rua, o Congresso Nacional, que o Eduardo Cunha comandava, falava, é a hora de derrubar o PT. E ele começou a contribuir para desgastar a presidente. Como? Pauta bomba. Uma CPI atrás da outra. Dentro das estatais. Uma atrás da outra. Eu lembro de uma pauta assim, ela mandou a correção da tabela de imposto de renda. Eu não lembro o número, tá? Mas vamos falar um número hipotético aqui só para as pessoas compreenderem. Tipo, ela mandou, vamos corrigir a tabela de imposto de renda em 10%. O Congresso vai lá, apresentava uma emenda, não, vamos corrigir a tabela em 300%. Por quê? Porque ela era obrigada a vetar. Porque era uma irresponsabilidade. Sim. Então começou a criar situações em que a Dilma se desgastava com o povo. Porque quem não quer um reajuste da tabela do imposto de renda de 300%? Mas aí vai dar um problema. Todo mundo quer. Eu não quero pagar imposto, você também não quer. Né? Mas... Só que ela era obrigada a vetar, porque aquilo era irresponsável. Responsabilidade fiscal, Pegava mal para quem? Para ela. Para ela. E para os políticos, não, tá beleza, olha, cara legal. Ia reajustar a tabela em 300%. Então começou a pipocar esse tipo de pauta, que ela era obrigada a vetar por conta da irresponsabilidade. E esse veto sempre desgastava a Dilma. Então ali começou a ajudar a piorar a popularidade dela. Ela tinha feito aquela desoneração das empresas de geladeira, linha branca, aquelas coisas, né? Geladeira, fogão e tal, para incentivar a indústria. Teve a queda das commodities também no mesmo período. Teve a queda das commodities que provocou uma redução gigantesca na arrecadação do país, desequilibrou as contas. Mas assim, a desoneração é o grande problema. Então, ela tentou voltar atrás. Ela mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória voltando atrás. Mas o Congresso devolveu a medida provisória. Te vira. Não vai voltar atrás. Então, o Congresso Nacional, Eduardo Cunha, não deixou a Dilma dar o cavalo de pau necessário para corrigir o que não estava indo bem. Por quê? Porque eles queriam que fosse cada vez pior. E deu certo. Tanto que a popularidade dela chegou, acho que a 7%, 8% ali nas vésperas do impeachment. Então criou aquele caldo, né? Criou o ambiente perfeito para caçar a Dilma. O povo na rua, o Congresso desgastando ela. E aí vem um outro fator que colabora com a crise econômica, que é o seguinte: não existe nada no mundo que provoque mais crise econômica do que uma notícia de crise econômica. Se você falar que está em crise, a crise começa. Por quê? Porque você está assistindo na tua casa. Você está pensando em trocar de carro. Aí você assiste o jornal e o apresentador fala, não, porque a crise, porque o Brasil está indo para o buraco. Você fala, não vou trocar de carro, porque vai que eu perco o emprego daqui um mês. Você fica retraído. Você retrai, você não gasta. Ia reformar o banheiro. Não vou mais, porque eu preciso guardar esse dinheiro que eu estou com medo. E aí, quando todo mundo retrai o seu gasto, a crise de fato se instala, porque a economia para. Então, falar de crise, falar que está em crise, mesmo sendo mentira, provoca a crise. É um problema isso. E isso começou a acontecer naquela época. Por quê? Porque o Congresso estava desgastando a presidente, essas medidas econômicas que estavam... E aí começou a crescer desemprego, cresce tudo. De fato, a situação econômica do país virou do avesso. Ficou.
né? O PIB encolheu 6,7% em 2 anos. Sim, foi um absurdo. A gente entrou numa crise financeira tremenda no país. 2016. E essa crise foi provocada por esses 3 fatores, pelos desgastes. E aí, o terceiro fator que eu esqueci de falar. Você é empresário, você quer investir num país. Aí você chega, pesquisa esse país aí que eu vou botar uma grana lá. Aí você descobre que o presidente desse país não consegue governar. Porque o Congresso não deixa. Você fala, eu vou investir nesse país? Não dá. Não, eu vou esperar normalizar a situação. Desse jeito não dá. Então, o empresário parou de investir, porque ele tinha medo, porque a crise política, o país estava ingovernável. O trabalhador, o cidadão comum, parou de gastar dinheiro, porque ele tinha medo dessa crise que ele assistiu o jornal, e o jornal dizia que estava chegando. Então, e o jornal dizendo, estamos em crise, porque as contas, porque não sei o quê, porque a balança comercial... Né, tocando o terror. Então esses 3 fatores levaram de fato a uma crise econômica gigantesca no país. E não foi barbeiragem da Dilma. Foram esses 3 fatores que levaram à crise. E aí, bom, a crise se instala, pronto, não tem como o presidente ser popular, o país na crise que ele Aí entra se Michel instalou. Temer. Aí pronto, o Temer fala, bom, aí entra lá o como é que chama? Que falou, não, acordo com o Supremo, com tudo, o Romero Jucá. Sim. Né? Aí, bom, vamos botar o Michel, que é o que ele fala no áudio, né? Vamos botar o Michel, estanca essa sangria. Ele mete um teto de gasto, mete uma reforma... Fica tudo, fica uma tudo reforma. certo. Pronto, o cenário estava todo feito pro impeachment da Dilma. Uma PPI dentro da Petrobras. Aí, beleza, cai a Dilma. O que acontece? Pô, mas e o Lula? Cai a Dilma em 2016, o Lula volta em 2018. O que adiantou a gente dar um golpe na Dilma? Nada. Nada. Em 2 anos ele volta. Tem que prender o Lula. É, porque... Né? E a Lava Jato já tinha começado, já tinha descoberto um monte de coisa. Como é que enfia o Lula aqui no meio? Tem que prender. E ele estava liderando as pesquisas, né? Ele era líder das pesquisas. Como é que eu enfio o Lula na corrupção da Lava Jato se eu não tenho nenhum indicativo claro da participação dele? Só tem delação. Não tinha nem delação ainda. Ainda não tinha? Não tinha. Como? Justamente, forçar as delações. Então você começa a prender um empreiteiro, aí pegou... igual o Léo Pinheiro da OAS. Você vai entregar o Lula? Ele fala, não, mas não tem nada para entregar o Lula. Então beleza, fica aí na cadeia. Aí passa 6 meses. Você pensa, o cara é bilionário, viaja o mundo, Aí bota ele preso. só anda de carro blindado, só anda de jatinho particular. Você bota o cara numa prisão, tipo a Papuda da vida. Ele fala o que quiser, filho. Meu, se você quiser que ele entregue a tua mãe, ele entrega. Depois, e aí sim, ele foi negando 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Né? Tem reportagens, várias, se você der um Google aí em casa, você vai achar. Dizendo, olha, o Léo Pinheiro está dizendo que o Lula não tem nada a ver com isso e a Lava Jato não está aceitando o depoimento dele. Ele vai continuar preso. Até que chegou um momento que ele falou, o que vocês querem que eu fale? A história do apartamento, conta pra gente. A história do apartamento virou o que eles queriam que virasse. Triplex, né? O que eles queriam que virasse. O Lula foi lá, ofereceram o apartamento pro Lula comprar. É verdade, ele nunca negou isso. Ele visitou o apartamento para saber se ele ia comprar Até o o Ciro apartamento. Gomes não falou, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Sim. Esse processo tá uma aberração. Total. Então, assim, o que a condenação do Lula no caso do Triplex é só baseada na delação do Léo Pinheiro. Mais nada. Não tem um e-mail, não tem uma mensagem de texto, não tem um WhatsApp, não tem um áudio, não tem um depósito bancário, não tem nada. Não tem uma prova de que aquele apartamento um dia ficou sob a posse do Lula. Não tinha nem laranja, não morava ninguém lá dentro. Não tinha nada. Mas fizeram uma reforma que era pro Lula. Mas... O cara queria vender o apartamento pro Lula. O Lula era o presidente que estava saindo. Vou botar uma geladeira bonita, vou encantar o cara, pro cara comprar o apartamento. E o caso do sítio? O que tu acha do caso do sítio? O sítio, o Fernando Bittar, né? Não, Jacó Bittar. O Fernando Bittar é o filho. Jacó Bittar era o dono do sítio, que é um amigo de infância do Lula. De infância, era um moleque junto. Super unidos, próximos, quase irmãos. Esse meu quase irmão vira presidente da República. Ele frequentava o meu sítio, frequentava. O Lula sempre frequentou o sítio, nunca negou também que frequentava o sítio. Né? Frequentava o sítio do meu amigo, tipo, é nosso aqui, chega aí que é nosso, pode vir quando você quiser. Porque, pô,
tem essa coisa, o cara é presidente, né? Sim. Você passa a admirar o cara, você passa a pensar, poxa vida, vou agradar, o cara é presidente, eu vou botar nesse quarto aqui que é melhor e tal. E o Lula não foi só reconhecido, não foi só um presidente, né? No mundo inteiro ele ficou... Sim, né? Nossa, ele era um cara, ele era o cara exaltado no mundo. Então, assim, teve estátua em Washington, né? Exato. E aí, assim, toda a história, tudo que aconteceu, as obras que aconteceram no sítio, tudo, aconteceram depois que o Lula já não era mais presidente. Se alguém quiser me dar... Não foi nem o caso, não aconteceu isso com o Lula, mas se alguém quiser me dar um sítio, não é ilegal. Não importa o interesse que essa pessoa... A Odebrecht queria dar o sítio para o Lula convencer outros governos de outros países a contratar a Odebrecht. Mesmo que fosse isso, e não era, mas mesmo que fosse isso, é legal, porque eu não sou mais presidente. Eu posso ser um embaixador da empresa, onde eu quiser. Tráfico de influência. Como que o cara pode fazer tráfico de influência se ele não é mais presidente? Ele é bem relacionado, porque ele foi presidente, ele conhece o presidente de Angola, presidente da Venezuela, presidente não sei aonde. Conhece, e não é ilegal. Como não é ilegal, um ministro virar consultor depois que ele deixa de ser ministro e ganhar uma grana preta. Só em função do exercício que ele não pode. Exato. Sendo presidente. Né? Exato. Mas depois que passou, um abraço. Se ele quiser virar consultor, você é consultor da Odebrecht. Palestrante. Vou orientar a Odebrecht a como disputar uma licitação e vencer, a como se apresentar num país vizinho. Eu vou ligar pro presidente e falar, recebe aí o cara da Odebrecht, que é amigo meu, o cara é sério e tal. Isso não é ilegal.